Para mim é um prazer poder contribuir, sobretudo lembrar uma pessoa que formou uma verdadeira escola em torno de si, não só por exemplo de conduta, mas também pelo talento. Ele era talento social, era um cronista assim, discreto, como era na época, como era na época, mas talentosíssimo, e não perdia nenhum concerto na cidade, sobretudo no Conservatório de Música, onde tinha o seu assento clássico. E eu, sobre ele, tenho umas palavras aqui, são breves, mas em que ponho todo o afeto, coração e lembrança dessa pessoa maravilhosa. Se há um personagem central na área da crônica de arte na região sul do Brasil, esse é Valdemar Coffal, mais conhecido pelo pseudônimo de Sol, ao qual ele mesmo acrescentava quinta nota musical, sem a pretensão de traçar sua biografia. Testemunho haver acompanhado boa parte de sua atuação em Pelotas, tanto como cronista social quanto cronista de arte. Nas duas funções, Coffal se conduziu de forma exemplar e admirável, merecendo que se lhe faça não só um trabalho biográfico, quanto publicação mais ampla e abrangente. Na imprensa de Pelotas, a atividade intelectual que abordava o setor cultural artístico não provinha de nenhuma escola oficialmente constituída, mas não deixou de ser exercida por décadas por uma equipe que colaborava no Diário Popular e na opinião pública. Essa turma, da qual fiz parte desde os anos 50, gravitava em torno ao experiente cronista Valdemar Coffal, que de longa data e merecidamente criara um aureolado prestígio na difícil arte de comentar concertos, recitais, exposições e palestras. Talvez prematuramente e sem o devido preparo na área das artes, ingressei como simples amador nesse setor, tido como tão sério, contando com o apoio de quem era também cronista social. Na época, era Coffal quem registrava, mesmo sem estado de aço, em discretas notas do jornal, aniversários, nascimentos, casamentos e demais acontecimentos sociais. Os anúncios dessa índole justificavam plenamente a ocupação suficiente de espaços na imprensa diária e contavam com alto interesse dos leitores. Além do modelar desempenho como comentarista cultural, Valdemar Coffal estava a par de datas comemorativas, de aniversários pessoais e de efemérides das principais instituições da cidade e arredores. Nesse mesmo sentido é que, na condição de simples amador, e tendo feito parte de um grupo jovem apreciador da área, aderi também à atividade
de redigir relatos e apreciações sobre a arte e a cultura de Pelotas. Nesse contexto, a crônica de arte começou a ocupar dentro do jornal um espaço sociocultural de modo anexo ao setor social, sem deixar passar em branco o desempenho de artistas visitantes e locais, geralmente com êxito garantido. A repercussão dos recitais provinha das crônicas de arte, esperadas e muito valorizadas pelos próprios artistas. O convívio entre os comentaristas era informal e não existia um elo oficial entre os participantes, muitos deles sendo simplesmente fãs da área estética, sem estudos especializados em música ou em artes plásticas. Alguns desses nomes eram Carlos Alberto Mota, que ficou mais conhecido como cronista social, Luiz Carlos Lessa Vinholes, diplomata e compositor musical, que esse ano completou 80 anos de vida. Para todos nós, o jornal diário foi a estrutura que favoreceu a existência de uma verdadeira escola espontânea de cronistas amadores. E aquela gratificante atividade, se bem não era retribuída economicamente, a todos nos recompensou mediante a formação de um núcleo humano de atuação que nos proporcionou o lazer complementar de uma vivência mais completa da arte, já que não é somente o artista que dela desfruta, mas essa arte pode gerar um entretenimento contagioso para o público apreciador, aí incluído o cronista. Como divulgadores das artes, supomos ter premiado também aos artistas e aos leitores das crônicas. Seja como for, Valdemar Curfal refletiu uma época socioartística de notória importância, em que a imprensa marcava sua presença junto à atividade formal das instituições, a Escola de Belas Artes, o Conservatório de Música, as sociedades de cultura artística, a biblioteca pública, todas a refletirem uma era cuja notoriedade merece futuros estudos. Ao fazer parte de um ativo grupo de comentaristas, creio ter vivido uma importante e envolvente experiência cultural na cidade, da qual não recuo em dar, neste momento, testemunho de uma fase de inapreciável valor em nossa querida cidade de Pelotas, como capital cultural desta zona do país.